Ao lado de Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que facilita a venda e o confisco de bens de traficantes. De Brasília, a reportagem de Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que tem como meta agilizar a venda de bens apreendidos de traficantes de drogas. De acordo com o governo, os valores arrecadados poderão ser utilizados antes do fim do processo judicial. Outro objetivo é reduzir os custos de manutenção de espaços para a guarda desses bens. A solenidade aqui no Planalto contou com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro, um dos signatários da MP. Segundo ele, o valor arrecadado vai ser revertido em investimentos. Nós vendemos mais rapidamente o produto desses bens e serve aí para custear a repressão policial, comprar mais equipamentos para a polícia, por exemplo. Serve para políticas de prevenção, por exemplo, campanhas publicitárias contra o uso da droga. Serve igualmente para atendimento a dependentes químicos. Hoje, segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, existem mais de 77 mil bens confiscados em operações contra o tráfico. Quase 30 mil estão prontos para serem leiloados. Outro ponto da matéria agiliza a autorização para a contratação temporária de engenheiros que vão trabalhar na construção de novos presídios. Para o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, a medida vai ajudar também os estados. Até então, a execução orçamentária dos estados e o Distrito Federal na reforma e construção de presídios é muito baixa, justamente por carência de engenheiros para a elaboração desses projetos. A cerimônia foi marcada por elogios do presidente Jair Bolsonaro ao ministro Sérgio Moro. Em determinado momento, o chefe do executivo chamou a esposa do ministro, Rosângela Moro, para compor a mesa principal. Bolsonaro classificou Moro como um símbolo de quem quer mudar o país e disse que eles passaram a ser alvos dos adversários. Nós passamos a ser alvos compensadores por parte do inimigo. Então, atirar em Vossa Excelência para o inimigo é motivo de satisfação. Editada nesta segunda-feira, a medida provisória automaticamente já tem força de lei, mas precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso para não perder a validade. De Brasília, Levi Guimarães. E aí, Augusto, boa decisão do governo com a assinatura dessa medida provisória? Acho que sim, acho que por trás tem um gesto aí que ajuda a implodir mais uma fraude vendida pela imprensa tradicional, que diz que não, é o Jair Bolsonaro, que antes tinha o Moro como avalista, se tornou avalista da presença do Sérgio Moro no governo, depois desses vazamentos criminosos. Bobagem. Por todas as pesquisas, o Sérgio Moro continua mais popular que o Bolsonaro. O povo sabe distinguir quem luta contra a corrupção e quem tenta, por todos os meios, preservar os corruptos em liberdade. E aí, Josias? Acho que essa é uma daquelas medidas que é tão óbvia que você fica a se questionar por que é que não foi adotada antes, né? Hoje, pela lei, você já pode vender os bens confiscados de traficantes. Só que tem tanta dificuldade, você tem que vender por um preço acima do mercado. Quando você consegue vender, aquele dinheiro vai para uma conta judicial e você só pode utilizar o dinheiro depois que o sujeito for condenado em última instância, o que no Brasil significa 10, 15, às vezes até 20 anos. Então, essa medida provisória facilita todo o processo. Você apreende, vende quando não há um interesse nítido por preços abaixo dos preços de mercado, pode utilizar o dinheiro imediatamente. Depois, se o sujeito for absolvido, o que na maioria dos casos é improvável, o Estado é obrigado a devolver o equivalente àquele bem em 3 dias úteis. Então, você agiliza o processo, você introduz uma lógica comercial e é de todo louvável que o Estado se utilize do dinheiro do bandido para combater o bandido. Então, é de se perguntar por que é que demorou tanto tempo para tomar uma medida tão óbvia.